A meeting foi um dia muito cansativo, mas aqui nós estamos num lugar muito aprazível, nesse lugar que já foi uma capela, não é? Um lugar quase celestial, agora está um pouco mais secularizado, mas certamente tem o seu encanto religioso e solene. E neste caderno vocês devem tomar notas e devem pelo menos formular uma pergunta para esse jogo, para essa mesa redonda. Nós vamos passar rapidamente uma apresentação. Eu acho que não é preciso apresentação muito delongada, certamente hoje com a internet nós podemos conhecer detalhadamente os percursos profissionais e produção acadêmica de cada um deles. Aqui à minha direita a professora Isabel Larcão, depois nós temos a professora Tereza Alfatais, não sei se é isso que se pronuncia, professora Tereza, professor João Amado, todos eles com experiência nesta área. E o grande desafio desta mesa redonda é falar de um tema muito controverso, com grandes potencialidades de discussão, que é a triangulação, e especialmente a triangulação reflexiva. Então, sem mais delongas, vou passar então a palavra à professora Isabel Larcão, depois à professora Tereza e finalmente ao professor João Amado fará uma pequenas exposições sobre o que pensam, certamente provocatórias, esperamos, da vossa intervenção. E a segunda parte, nós gostaríamos que cada um de vocês elaborassem uma pergunta, não só para a mesa, ou uma pergunta provocatória, ou um comentário. Nós, sinceramente, esperamos algum debate nesta sessão. Obrigado pela atenção de vocês. Então, passo a palavra para a professora Isabela. É que ele mandou-nos umas questões para nós pensarmos, e eu acho que é melhor ele também falar aqui das questões que nos enviou, não é? Era uma tempestade de questões. Não prometo que vou responder, mas não queria já falar e depois eu digo as questões. Sei que eu estava procurando. Mas se quiser já ir falando, tá bem, então eu vou fazer já um questionamento. Sei que eu tenho procura e eu vou fazer os agradecimentos. Tenho muito gosto de estar aqui convosco. Que estão aí, vão participar através das perguntas, e com a mesa, o professor João Amado já conheço há muito tempo, a professora Tereza acabei de conhecer, e o Francisco João há algum tempo, não tanto como o professor João Amado, mas já passei. Pronto, as perguntas, nós trocamos alguns e-mails para prepararmos essa mesa o melhor possível. E no primeiro e-mail eu enviei algumas questões que eram um pontapé inicial, não era mais como a professora Isabel faz questão. O tema que eu tinha proposto era triangulação reflexiva na investigação qualitativa. E eu sugeri um guião, assim, muito de algumas perguntas, que eu gostaria que vocês também tivessem as vossas próprias. E as perguntas foram: qual o papel da triangulação na investigação qualitativa? Quando a triangulação pode ser dispensada ou ter um papel secundário? Quais os critérios de rigor e qualidade na triangulação reflexiva? O que seria triangulação reflexiva? Existe isso, né? É possível ensinar jovens investigadores a realizarem essas tais triangulações reflexivas? Quais os principais problemas na triangulação na investigação qualitativa? Eu coloquei 3 pontinhos, outras perguntas, justamente para isso. Mas, então, era esse o tema e eram essas questões que nós tínhamos lançado inicialmente. Então, eu por mim vou servir apenas um aperitivo e pedi para falar em primeiro lugar exatamente porque não quero trazer mais do que um aperitivo. A substância, os pratos substanciais vão vir dali. Ao meu aperitivo eu intitulei Triangulação, Investigação Educacional, a migração de um conceito.
E porquê é que eu dei este título? Como sabem, triangulação não foi um conceito que foi criado no âmbito da investigação em educação ou em ciências sociais. Ele foi importado e quando os conceitos migram para outro campo disciplinar, normalmente criam alguma ambiguidade. E este conceito tem também as suas ambiguidades. E eu penso que para nós percebermos bem a essência dos conceitos, nomeadamente destes, é interessante ir à procura da sua origem. E, portanto, eu fui à procura da origem deste conceito. E é um conceito originariamente da prática da navegação, que depois passou a fazer parte da teoria da ciência náutica, e portanto foi neste contexto de navegação das pessoas quererem perceber onde é que estavam e para onde é que iam, que é a origem, que depois migrou para a investigação qualitativa em ciências sociais e em educação. E, basicamente, o conceito assenta no seguinte: é possível, se nós conhecermos a distância entre o ponto A e o ponto B, é possível encontrar o ponto C, ou seja, a interseção das linhas que derivam de A e B. Desde que, e atenção porque isto é um aperitivo, mas o aperitivo tem umas dicas que é importante ir tomando nota. Desde que os ângulos alfa e beta estejam rigorosamente determinados. Portanto, há aqui uma ideia que eu quero já salientar, porque depois vai ser trabalhada, que é a ideia do rigor. Porque se as distâncias, a distância entre A e B, e se os ângulos alfa e beta não estiverem bem determinados, os navegadores vão parar a um outro lugar diferente daquele onde queriam chegar. Portanto, na investigação, como a gente normalmente quer chegar a um determinado lugar, tem que ter rigor. Curiosamente, também, eu acho que é interessante a gente ligar, eu já estou a ouvir os comentários, se calhar estão aqui alguns especialistas e eu estou a dizer as neiras, mas depois posso completar ou corrigir. Eu estou a meter em campos que não são meus. Como eu acho que também é interessante a gente ligar aquilo que estuda, que pensa, que investiga à vida do dia a dia, tive curiosidade de ir ver também como é que era com o GPS. E se vocês virem aqui, há ali 3 satélites. Os 3 satélites estão em posições que formam um triângulo e determinam a nossa localização, que está lá assinalada com um pontinho vermelho. Ora bem, da topografia, portanto, desta triangulação nestes contextos, passou-se à investigação, primeiro em psicologia e depois em educação. E a referência que nós encontramos na psicologia, a primeira referência, aliás, são duas, mas um dos autores é o mesmo, Campbell e Física, e Webb, Campbell, Schwartz e Zech, que elaboraram uma matriz de multitraços que ajudam a determinar o grau de convergência de vários estudos. Ou seja, eles queriam estudar os traços psicológicos e achavam que um só instrumento não era muito fiável, mas utilizando vários instrumentos também havia às vezes divergências. E, portanto, criaram uma matriz que permitia ver quais as convergências e quais as divergências. Ou seja, utilizavam diferentes instrumentos
para ver se havia ou não convergência nos resultados. E chamaram isto triangulação, é a primeira vez que aparece a designação, triangulação multimetodológica. Portanto, utilizavam vários processos para verificar o fenómeno. E depois foi Denzin, agora já começa a ser mais próximo de nós, já estamos mais à vontade, foi Denzin em 78, 80 e 89, que trabalhou e divulgou muito a noção de triangulação no contexto da educação. Eu também gosto, quando estou a aprofundar um conceito, de ver quais são as ideias que andam associadas a esse conceito. Nos textos, que ideias é que aparecem, que palavras é que aparecem, se quiser. E então encontrei uma série delas, a figura é bonita, mas não permitia escrever tudo, de maneira que estão ali só iniciais e eu vou decifrar. O que é que eu encontrei? Encontrei a palavra coerência, vou dizer devagarinho, coerência, credibilidade, convergência, segurança, aprofundamento, abertura, olhares múltiplos, amplitude, integração e interdisciplinaridade. E vocês poderão dizer, que grande mistura. Pois é exatamente esta mistura que cria uma certa ambiguidade no conceito de triangulação. E como eu dizia no início, quando um conceito passa para o outro âmbito, ou seja, aqui uma metáfora, normalmente cria-se alguma ambiguidade. Mas se a gente pensar bem, talvez possa aqui fazer uns clusters. Portanto, coerência, integração, formam um conjunto, credibilidade, convergência também. Por outro lado aparece aprofundamento, mas aparece também olhares múltiplos, interdisciplinaridade. Como é que isto vai jogar? E fundamentalmente, quando falamos em triangulação, estamos perante duas perspectivas. Ou é uma perspectiva de validação, utilizamos a triangulação para validar algo, geralmente os dados, ou é, portanto, para ser mais rigorosos nos dados, ou é uma perspectiva de uma compreensão e de mais ao fundo, compreender melhor. Bom, eu devo dizer-vos que eu acho que na validação também compreendemos melhor, mas pronto, ou é uma ênfase na validação, ou é uma ênfase na compreensão. E isto tem a ver com perspectivas paradigmáticas diferentes, não é? Basta pensar numa perspectiva mais positivista, utilizaríamos a triangulação como validação, para dar credibilidade aos nossos trabalhos, e foi assim que começou, a ênfase era na validação. Hoje em dia há muito a preocupação de colocar também a ênfase, ou pelo menos ou colocar a ênfase, ou pelo menos também ter em atenção a compreensão. Mas o Sr. João Matos falará dos paradigmas, não é? Vai depois referir-se a isso. O meu aperitivo vai continuar. Denzin mudou um bocadinho ao longo dos seus escritos, e eu só trouxe a última definição, caracterização dele. Portanto, ele diz que a triangulação, ele diz quando escreve com Lincoln, naquele handbook famoso, a triangulação afasta-se da ideia de convergência num ponto fixo e começa a ser concebida como potencialmente geradora de múltiplas perspectivas, portanto, os tais olhares múltiplos que falei há pouco.
A combinação de pontos de vista, métodos e materiais empíricos diversificados é, pois, uma estratégia para acrescentar rigor, amplitude e profundidade à investigação. Ora bem, eu agora vou-vos mostrar um bocadinho de futebol. Não porque nós ganhamos ontem, mas claro que estou contente, não é? Mas não é por isso, eu já tinha isto preparado. É que, não sei se veem muito futebol ou se veem pouco futebol, eu tenho que ver muito porque o meu marido gosta muito e, portanto, às vezes estou lá sentada. E também, às vezes, ouço os comentadores que não gosto nada de ouvir, mas que me inspiraram para aqui. Eu não sei se repararam, mesmo que não vejam muito, devem ter que estavam a ver. Às vezes há dúvidas, se estão fora de jogo, há dúvidas se o gol foi gol, se não foi gol. Há dúvidas se devia ser penalti, se não foi penalti, se a mão foi à bola, se a bola foi à mão. Estas coisas todas, há dúvidas. E então, o que é que mostram lá na televisão? Mostram aqueles flashes, ora se vê daqui, ora se vê dali, às vezes com aquelas linhas amarelas. E eu achei que ia buscar isso à televisão, à internet. Pus-me à procura. Linhas amarelas nada. Acabei por perceber que aquilo são manipulações das televisões, portanto essas imagens a gente não consegue. Mesmo assim, consegui aqui 2 ou 3 para vos simbolicamente mostrar como é que a triangulação atua como validação. Posso mostrar um bocadinho, já corto. É o mesmo gol, visto de um lado e depois visto do outro. Eu falo, por isso é que eu percebi. Mas não consegui mostrar, não faz mal. Eu já expliquei, vocês já estão. Mas é só para ser simbólico. Não posso. Se demorar, depois. Não vai ter tempo. Vou lá e vai ter tempo. Agora não estou a ver, não faz mal. Portanto, se repararem, é a mesma situação, mas visto uma vez de um lado e depois é visto do outro. Sim. Vamos ao outro. São 2. Este vídeo tem 7 minutos, vamos estar 7 minutos. Não, não mesmo. São situações. Pronto, pode parar que já está tudo. Portanto, isto era para simbolizar a validação. Agora, fez um outro exercício para tentar visualizarmos a compreensão. Pronto, temos aqui flores, elas não são muito nítidas, mas nós queremos compreender melhor que flores são. Queremos conhecê-las melhor, queremos ir mais fundo. Então, nós utilizamos o zoom e vemos que são
que flores são, não é? Está a esquecer o nome agora, bugambinia. E nós queremos saber mais. O investigador tem que ser curioso. Como queremos saber mais, começamos a pensar. E aquilo será o quê? Será uma sebe? Será uma trepadeira? É uma trepadeira. Mas somos muito curiosos e ainda queremos saber mais. Quem habitará nesta casa? E portanto estão convidados para passar. Aqui não se tratava de convidar nada, mas tratava-se de conhecer melhor a situação. Hoje em dia está a aparecer a ideia de que, em vez de triângulo, que está na base da triangulação, se use a metáfora do cristal. E eu, sinceramente, fiquei muito contente quando vi isso, porque triângulo, mesmo assim, para mim, é muito estático. E cristal é muito mais, a metáfora de cristal é muito mais dinâmica, porque implica envolver quem vê, implica envolver como vê, implica uma relação entre o exterior e o interior, e implica ver mais em profundidade de vários ângulos de vista. Há um autor que é, sobretudo, James, que não sei se é assim que se publica, que propõe esta metáfora em vez do triângulo. Para terminar, e há mais assim, só mais 2 slides, acho que são só 2, quais são as finalidades da triangulação? E estes autores, Keller e Herzberg, referem-se a 3 finalidades. Ou é convergência ou confirmação dos resultados, ou é complementaridade, ou seja, evidências diferentes do mesmo fenómeno, ou é aquilo que os jovens investigadores têm um medo terrível, mas que eu acho que por vezes é ótimo, que é a divergência de resultados, porque é muitas vezes aí que são feitas as grandes descobertas. Portanto, jovens investigadores, não tenham medo de quando as coisas não dão aquilo que vocês querem que deem. Pode ser que deem coisas muito mais interessantes. Finalmente, há vários tipos de triangulação. Triangulação de dados, então se utiliza talvez mais. Triangulação de investigadores, quando pedimos a mais de uma pessoa, por exemplo, que faça uma análise de conteúdo, por exemplo. Triangulação de métodos, triangulação de intermétodos, utilizando vários métodos, por exemplo, métodos de natureza quantitativa e métodos de natureza qualitativa. Hoje em dia nós utilizamos, fazemos muito esta mistura, mas não gosto de ter esta combinação. E uma coisa que eu acho que fazemos pouco, mas devíamos fazer muito mais, triangulação interdisciplinar, ou seja, pessoas de várias disciplinas a olhar para o mesmo fenómeno. Servido o aperitivo, venha ao prato principal. Por favor, professora Teresa, à vontade. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a hablar un poco. Ok. ¿Hola? Bueno, yo experimenté hace poco con mi tesis, con la triangulación, entonces, como el marco teórico ya está desarrollado un poquito, yo voy a contar lo que me aportó. O sea, qué me dio mi investigación y lo útil que ha sido la triangulación para mí. De hecho, yo digo que la triangulación ha venido para quedarse en mi vida y en mi forma de investigar. Ahora bien, ¿no? Simplemente la práctica me fue muy útil y sobre todo porque fiabilidad, rigor, además de todo eso, para mí le dio valor humano. Porque siempre partimos de esa idea de que hacemos un cuestionario y dibujamos nuestra realidad. Vemos ese dibujo, vemos solamente una parte, ¿no? Y entonces cuando me planteo diseñar la investigación, pues me doy cuenta de que si combinaba las dos cosas podría captar más la realidad. Y por eso siempre hablo del valor humano. Porque en mi caso, yo por ejemplo, estudiaba el abandono educativo. Y como todas las personas tenemos sesgos y tenemos ciertas ideas que nos condicionan. Y yo, por ejemplo, pensaba encontrarme una generación mini,
Dejé de estudiar porque me dio la gana. Y cuando profundizas y utilizas distintos métodos, te das cuenta de que la gente no estudió porque le daba la gana, algunas sí, pero detrás había historias duras. Dejaron de estudiar porque no tenían dinero, dejaron de estudiar las mujeres porque se quedaron embarazadas, dejaron de estudiar porque tuvieron enfermedades, porque se murió su padre o su madre. Entonces, yo digo, a partir de ahora la triangulación tiene que estar presente. Tengo que aprender a combinar ambas herramientas. Y ese es nuestro reto. Sabemos que la triangulación es muy válida y ahora el siguiente paso es desarrollar un procedimiento que nos permita saber trabajar. Y eso lo vamos a saber investigando. Poquito a poco, cada vez que vayamos un poquito más, es nuestro reto, es el reto de la triangulación. Por otro lado, otra cosa que siempre digo es que la triangulación da coherencia interna a la investigación. ¿Por qué? Porque cuando te planteas la triangulación, lo haces desde el principio hasta el final. No solamente nos quedamos en el análisis de datos y solamente movemos ahí los números y los encajamos e interpretamos la realidad a partir de esos datos que hemos recogido, sino desde el principio, desde que yo me planteo mi objetivo de investigación, estoy triangulando. Y cuando interpreto los resultados y establezco mis conclusiones, también estoy triangulando. Porque lo bonito de la triangulación es la coherencia interna. El rigor, la fiabilidad, la validez, todo eso sería imposible si no le dieran otro añadido más a la triangulación, que es la coherencia, la riqueza y la seguridad. Porque sabes que los datos no solamente los estás diciendo tú, sino que estás sumando distintos puntos de vista, como ese cristal. Estamos viendo distintos prismas. Entonces, es una de las cosas de la riqueza que tiene la triangulación. Pero para triangular, yo por ejemplo, me di cuenta de que no solamente era posible triangular haciendo una revisión teórica, porque cuando te planteas la triangulación, muchas veces pensamos solo en el método, ¿no? Y realmente la triangulación requiere revisión, porque la revisión no es solamente teórica, que siempre hemos hecho, sino también la revisión metodológica. Porque cuando yo planteaba estudiar el abandono educativo, me daba cuenta que todo el mundo había hecho lo mismo. Y yo lo que buscaba eran nuevas formas de investigar, eran nuevas formas de entender el abandono educativo. Porque llevábamos 10 años en España solo con datos estadísticos. El 30% ha dejado los estudios, pero no sabíamos por qué. Entonces, ese fue otro de los aspectos que me di cuenta de que para desarrollar la triangulación como un procedimiento con rigor, con validez, no era necesario solo la revisión teórica, sino acostumbrarnos también a la revisión metodológica. ¿Cómo se hace? ¿Por qué lo hace? Porque toda esa revisión luego nos va a ayudar a todos, a la comunidad científica, a desarrollar lo que es el procedimiento científico, ¿no? Esos pasos que tenemos que seguir para saber cómo triangular, porque a veces decimos, quiero combinar un relato con un cuestionario, ¿cómo lo hago? Pues ahí está también la magia. La triangulación implica la revisión metodológica, porque no solamente me va a decir qué es lo que pasa, sino cómo se ha estudiado. No solamente me va a decir qué es lo que hay en base a mi objetivo de investigación, sino también me va a decir cómo investigar y me va a orientar mi objetivo. Otra de las cosas que me di cuenta con la triangulación fue que no tenía límites a la hora de definir mis objetivos de investigación. Porque muchas veces, si hacemos un análisis cualitativo o cuantitativo, nos ceñimos mucho a ese paradigma. Cuando nos planteamos utilizar la triangular, podemos tener un objetivo de investigación muy amplio, porque yo, por ejemplo, dije, bueno, las tasas de abandono educativo las voy a estudiar por un lado, en la reincorporación también, pero tengo ahí en medio que yo también quiero estudiar qué hizo la gente mientras tanto. Pero no tengo un cuestionario de referencia y la revisión bibliográfica que hice, tanto teórica como metodológica, tampoco me estaba dando unas pautas para que yo pudiera saber qué estaba pasando ahí y poder diseñar un cuestionario. Entonces me di cuenta que con la triangulación era alcanzable todo. Es decir, si tengo que decir una característica más de la triangulación, aparte de todo el rigor científico y metodológico que da, aparte de la coherencia, del valor humano, otro de los aspectos que fue es que flexibiliza la investigación. Porque cuando estamos con investigación cuantitativa, parece que tenemos que confirmar unas hipótesis. Y a la hora de definir nuestros objetivos, están muy hiladas y están muy limitadas a hay relación significativa entre A y B. No sé si lo explico. Voy bien, ¿no? Entonces, esos fueron otros de los aspectos que me di cuenta de que
será muy rico y que mi análisis va a ser muy grande. Muy grande en el sentido que va a tener no solamente la convergencia, sino también otros datos y otros añadidos, esas divergencias, esas particularidades, porque la profundidad radica en eso, no solamente tener la capacidad de alcanzar las generalidades, sino también las particularidades. Por eso tiene valor humano. Y por otro lado también me gustaría hablar de esa idea de considerar la triangulación como algo secundario. Yo creo que la triangulación a día de hoy es necesaria porque desde el punto de vista cualitativo y en la investigación cualitativa tenemos un montón de datos, un montón de información a lo que yo llamo historias de vidas digitales. Tenemos blogs, foros, tenemos imágenes, toda la vida de las personas está escrita. Y antes, acceder a esa historia de vida era costoso, generaba una cierta dificultad, pero ahora está ahí puesta. Tenemos en Facebook, tenemos millones de foros a los que podemos acceder y a día de hoy somos, por decirlo de una forma, creo que la investigación cualitativa puede enseñar mucho la investigación cuantitativa. Puede dar muchas pautas a la hora de enseñar a observar, a la hora de triangular, un montón de datos. Creo que ahora nos ha tocado a nosotros ser pioneros y la triangulación creo que se va a convertir en una estrategia de investigación vital que les va a dar riqueza a las investigaciones. Y bueno, yo lo tenía todo planteado un poco más con las preguntas, así que ya he hecho una pincelada general y ya. Gracias. De nada. Então também queria agradecer o convite para estar aqui ao professor Francis Lê, com muito gosto que participe também nesta jornada. Ser o último a falar de uma mesa também não é fácil, porque é importante agora, de alguma maneira, ultrapassar as coisas que já foram ditas e dizer algo não é fácil, na medida em que eu penso que já foi tudo o que seria importante dizer, já foi dito e dito muito bem. A professora Isabel Alarcão fez esta introdução, até mesmo a introdução histórica, que foi muito interessante, e depois a análise conceitual, também muito interessante, e a professora Teresa acrescentou aqui alguns dados, que aliás vem também na conformidade disso a professora Isabel. Portanto, torna-se um pouco difícil de alguma maneira, dizer aqui algo novo. E eu vou pegar algumas questões que foram também já aqui referidas. Eu trazia aqui, aliás, algum desenvolvimento, alguns apontamentos, assim, não é? Desenvolvimento em função das próprias perguntas do professor Francis Lê, e se calhar algumas, elas foram já respondidas e não vamos agora aqui retomar, mas uma ou outra retomaram mais, de uma forma mais direta. Eu não sei se ele fazia diretamente esta pergunta, eu tenho aqui, qual o papel de triangulação na investigação qualitativa? Dá uma forma já para respondido pelas duas colegas anteriormente, e aquilo que realmente é dito da triangulação é que ela tem essencialmente esse tal papel de validação, um dos conceitos que não aparece naquela imagem toda, não pareceu validar, mas depois em todo o discurso na introdução que fez a professora Isabel, esta palavra validação apareceu várias vezes e de facto é realmente digamos que o primeiro objetivo da validação, da triangulação, quando nós procuramos saber um pouco mais o que ela é normalmente esse o grande objetivo que aparece. De facto, nós podemos perguntar também se será só realmente o objetivo de validar. Também no que foi aqui dito anteriormente, verificamos que de facto não é só validar, há também realmente a possibilidade, aliás, quando aparece o desenho, a gente pode ver a linha A para B e depois temos o C lá em cima. Quer dizer, o C lá em cima também significa acrescentar, significa trazer mais, significa descobrir mais alguma coisa que aquilo que ficava simplesmente naquele plano. E isso, de facto, torna-se possível também por várias coisas que aqui já disseram. Torna-se possível porque a triangulação, a comparação, por exemplo, daquilo que pode surgir entre dois métodos, pode permitir, por exemplo, se houver contradições, esforçar-nos por saber porque é que essas contradições existem e, na realidade, tentar depois, de facto, fazer essa mesma interpretação e, nessa interpretação,
surgirem outras hipóteses de trabalho, de investigação, ou surgirem, digamos, descobertas que é possível fazer de outro tipo. Portanto, de facto, a função da triangulação não pode ser simplesmente da validação, mas também da descoberta, do desenvolvimento de novas hipóteses, e de novas teorias, inclusive. Também a professora Isabel apontou aqui uma outra ideia de que a validação, de alguma forma, é um termo que contém em si mesmo, na forma como ele tem sido trabalhado, alguma ambiguidade. E essa ambiguidade também julgo que se pode explicar por vários motivos. Primeiro, aliás, o próprio desenvolvimento histórico que fez nos mostra alguma ambiguidade do termo, não é? Mas também, por aquilo que já foi dito, a validação, de facto, a triangulação, de facto, tem várias naturezas em função da forma também como ela é feita. Ou seja, do processo que nós escolhemos para chegar a essa validação. E a triangulação, muitas vezes pensa-se que é simplesmente a triangulação de métodos ou metodológica, mas também, que já foi dito, essa triangulação pode ser a triangulação de investigadores, pode ser a triangulação de dados, pode ser a triangulação, sei lá, inclusive a triangulação de teorias, portanto, a comparação de diferentes teorias. E aqui podemos, portanto, invocar uma questão que aqui também já foi referida, que é a possibilidade de triangularmos, e também o sentido da palavra muitas vezes é este, é o de irmos à procura de métodos mistos, também aqui, penso que foi de mistos não gostava, mas de facto a possibilidade de fazermos uma investigação em que se combine, de alguma forma, a investigação qualitativa e a investigação quantitativa. E essa é uma das questões muitas vezes problemática na própria, digamos, neste tema da triangulação e na investigação em si. É bom fazer esse tipo de triangulação utilizando métodos qualitativos e métodos quantitativos. É mau? Nem mau nem bom. Quer dizer, é possível fazer-se esse trabalho, mas é necessário que ao fazer-se esse trabalho a gente realmente tenha em conta, digamos que, as exigências de uma metodologia e de outra. E, digamos, a fundamentação de uma metodologia e de outra. E aqui às vezes não é fácil, porque também, como aqui já foi dito, a investigação quantitativa, de alguma maneira, assenta naquilo que nós chamamos o paradigma hipotético-dedutivo. Portanto, até seria bom que, em vez de dizermos investigação quantitativa, disséssemos investigação realizada com base no paradigma hipotético-dedutivo. E a investigação qualitativa, bom, aí temos que utilizar até realmente a palavra paradigma, porque há vários paradigmas de investigação qualitativa. Talvez haja também vários paradigmas na investigação quantitativa, mas normalmente a gente, digamos, sintetiza com um paradigma. Aquilo que é também dito, paradigma positivista, etc., embora também sejam termos que sejam, de alguma forma, conotados com a história da epistemologia no século XIX, agora talvez o hipotético-dedutivo mostre mais como, digamos, como se diz essa investigação. Agora, os paradigmas da investigação qualitativa e as finalidades são várias, e também aqui, de alguma forma, no que já foi dito, nós tocamos também nesse assunto. Ou seja, a própria investigação qualitativa é uma investigação que se tem vindo a realizar, se nós quisermos encontrar as fontes dela no século XIX, na própria antropologia, sobretudo nos princípios do século XX, com alguns autores, como Malinowski. Bom, ela tem já 100 anos. Se quisermos pensar nela um pouco mais tardiamente, podemos pensar para os anos 50, e há várias fases dessa investigação qualitativa. Essas fases são também fases que traduzem mudanças de paradigma. E temos, digamos, um paradigma mais
mais clássico, também mais próximo daquilo que fizeram os mestres da antropologia e da sociologia interpretativa, que habitualmente chamamos de paradigma fenomenológico interpretativo. Mas também temos, e aqui há muita gente que tem trabalhado claramente nessa linha, os paradigmas críticos, o paradigma crítico. Utiliza-se muitas vezes esta expressão, uma investigação crítica, o paradigma sociocrítico também. O paradigma crítico tem muita expressão, por exemplo, no Brasil, com base nas próprias teorias agora de repente faz-me, do Paulo Freire, e temos ainda, se quisermos, os paradigmas pós-modernos, né, em que, por exemplo, os trabalhos ditos com influência do feminismo, ou os trabalhos de uma ordem mais não propriamente, digamos, político-social, mas agarrando muito daquilo que é a história do racismo, por exemplo, e que traduzem depois uma investigação muito ligada realmente à condição e à história da luta, portanto, pela libertação das raças que, entre aspas, foram das etnias, se quisermos, que foram muito sacrificadas na história. Mas isto para dizer que a triangulação também tem a ver com estes paradigmas. Numa perspectiva do paradigma fenomenológico, como disse, mais clássico, a triangulação metodológica é aquela que realmente tem sido mais proposta, no sentido de confrontar essencialmente o que podemos confrontar com diferentes metodologias, com diferentes técnicas de investigação. E aí, por exemplo, trabalhos com entrevista e ao mesmo tempo com observação participante, isto dentro da investigação, dentro da triangulação feita, digamos, com métodos quantitativos, com métodos qualitativos só. A observação participante é um método qualitativo, a entrevista é um método qualitativo, a própria análise de documentos é um método, também dá um método qualitativo, e podemos triangular isso dentro portanto, confrontando aquilo que surge destes métodos dentro da investigação qualitativa. Mas, como eu disse, há também a investigação, há também a triangulação de qualitativo e quantitativo, e aqui também gostava de colocar esta ideia. Muitas vezes é o paradigma fenomenológico interpretativo e o paradigma hipotético dedutivo que se confrontam, mas outras vezes essa própria, digamos, essa investigação é essencialmente, predominantemente qualitativa, recorrendo na análise a técnicas quantitativas que são, de facto, técnicas que nós encontramos na investigação hipotético-auditiva, mas não chegamos lá. Quer dizer, não se faz um trabalho de interpretação. Porquê? Porque estamos a trabalhar muitas vezes em estudos de caso. E nunca podemos fazer um trabalho quantitativo com a finalidade de irmos a generalizar, a provocar a generalização. Portanto, convém aqui fazer um trabalho, de facto, com base nos dois paradigmas. Eu penso que é preciso termos primeiro uma vontade de generalizar para depois irmos a interpretar, um pouco como ver as flores todas que a gente ali vê e depois ir ao particular muito preciso. Outras vezes, portanto, convém, há muita forma de fazer esta triangulação. A outra questão que tem a ver também com os paradigmas é, como eu disse, para além do paradigma hipotético ou do paradigma fenomenológico interpretativo, dentro dos paradigmas qualitativos, nós reconhecemos, portanto, de facto, a existência destes paradigmas, de outros paradigmas, como o paradigma crítico ou sociocrítico e os paradigmas pós-modernos. E é nesta perspectiva de desenvolvimento dos paradigmas pós-modernos são, de facto, muito atuais. E são eles que realmente propõem aquilo que há pouco a professora Isabela invocou, que é a questão da cristalização ou da metáfora do cristal. De facto, esta ideia da metáfora do cristal traz a possibilidade, e também é interessante porque
também é de alguma forma na literatura encontra-se algumas pessoas dizendo assim, a triangulação e a metáfora do cristal nada tem a ver, ou melhor, é o oposto, é o contrário da triangulação. E quem faz, e quem se desenvolve uma investigação tendo por base a metáfora do cristal, não procura de forma nenhuma triangular. Ou noutros textos, o que encontramos é a possibilidade de fazer triangulação e completar a triangulação com, digamos, com uma análise que também chamarão a metáfora, a cristalização, a metáfora do cristal. Portanto, algumas perspectivas opõem estas duas, digamos, estes dois trabalhos, digamos, de análise, e algumas outras consideram de facto como, digamos, complementares. O que é, e da forma como também tenho interpretado de facto a questão da cristalização, o que é esta ideia da cristalização? Eu também, digamos, em termos de proposta e de aceitação, sou mais, digamos, de acordo que de facto a cristalização é uma forma de completar a triangulação do que um processo em oposição. E de facto a cristalização deve ser entendida como a possibilidade de trazer para a investigação, para além do trabalho, digamos, de triangulação que é feito, com as exigências de rigor que eventualmente estão na base, mas trazer também para essa investigação outros elementos, como alguns investigadores, outros géneros de apresentação dos dados. Ou seja, é possível trazer-se a pintura, e as pessoas, muitas vezes, que nós próprios investigamos, são capazes de, em vez de nos responder a uma entrevista e de se exprimirem totalmente como uma entrevista, talvez exprimam melhor as suas próprias emoções, os seus pensamentos, as suas ideias, com um desenho. Ou talvez traduzam melhor as suas ideias com um poema, ou com uma história de vida até muito pessoal, que às vezes a gente parece que não consegue encaixar nas entrevistas que fazemos, digamos, dentro daquele modelo clássico da triangulação, não é? E então, do meu ponto de vista, o ideal seria termos, de facto, entrevistas realizadas como elas devem ser realizadas, mas também retirando, de facto, das pessoas entrevistadas aquilo que nós podemos retirar. Podemos ter observações, e nas observações há tanta coisa que nós podemos registar, desde o que as pessoas dizem ou o que as pessoas fazem, e o fazer é muita coisa. Pode ser até desenhar, pode ser até pintar, e ao mesmo tempo podem fazer poemas, por exemplo, que nós próprios podemos inserir na própria investigação, e portanto, para além, como eu disse, desses elementos mais rigorosos, trazermos para o próprio trabalho elementos, digamos, textuais e pictóricos e musicais, e portanto completar a própria, digamos, análise feita com base na triangulação com esses outros géneros literários. E isto levava-nos a um problema grande, que era então como escrever um trabalho, como escrever uma tese, onde estes elementos da triangulação pudessem vir a surgir. Já falei muito, não sei se Muito obrigado, professor João Amado. A sua fala realmente é um contributo valioso e aprofundou essa dimensão da cristalização, não é? Dessas diferentes de gêneros, formatos. Não é? Realmente, quando nós pensamos em investigação qualitativa, pensamos classicamente em entrevistas, mas existe um mundo para além disso, de ser entrevistas muitas vezes transcritas em texto. Bem, vamos abrir as perguntas. Eu sei que já temos aí algumas perguntas escritas, porque já vi os olhares, eu estava aqui atento, e vocês podem fazer de duas formas: levantam, leem a pergunta ou fazem a pergunta, simplesmente onde estão. Nós temos um microfone aqui disponível. Ali atrás temos um microfone, você levanta a mão, vai chegar o microfone até você. Uma outra maneira mais discreta é de chegar por escrito essa pergunta. Ela pode ser direcionada à nossa mesa em geral,
ou especificamente a fala da professora Tereza, da professora Isabel Lacão e do professor João Amado? Temos aqui uma pergunta, então, o microfone já está chegando. Boa tarde à banca e a todos os participantes. A minha formação é química, e na química a gente tem a área de química analítica, que a gente normalmente divide em analítica qualitativa e análise quantitativa, né? No caso, quando a gente fala em triangulação hoje em dia com relação à metodologia, pelo menos na nossa discussão, na minha universidade, a gente pensa muito nessa perspectiva da triangulação dos dados qualitativos e dos dados quantitativos. Mas isso é muitas vezes colocado como se fossem coisas distintas. E eu faço uma analogia com a química analítica quali e a quantitativa, numa perspectiva de que a gente pode ter um enfoque maior em uma, mas não a uma sem a outra, né? E eu queria que vocês comentassem essa questão. Eu não sei se alguém gostaria de comentar diretamente. Vamos ter 3 perguntas então. Olha, o microfone então aqui. Temos aqui a primeira pergunta. Dá tempo então de... Boa tarde, sou Ilha Brasilista do Brasil, da PUC Goiás. Quero cumprimentar os palestrantes, cumprimentar a escolha do tema, muito significativo, mas, enfim, existe triangulação reflexiva? É isso que eu gostaria que vocês comentassem. E, se é possível, jovens pesquisadores experimentarem com rigor, com profundidade, a triangulação reflexiva. Bom, meu nome é Paulo, assim como o professor Gerson aqui ao meu lado, eu também sou da área de física, sou físico de formação, física dura, mas de qualquer forma, estou me enveredando, estou me arriscando por essa área, e aí também surgiram algumas dúvidas. E aí, então, primeiro, uma das questões é uma provocação, inclusive com relação a uma frase de um slide da professora Isabel, quando a professora coloca ali de não ter receio de divergências, né? Resultados divergentes ou algo do tipo. Isso, divergência de resultados. A provocação vai no sentido de que, em disciplinas de português, a gente diz, olha, a grafia correta é essa, ponto. Em disciplinas de exatas, o cálculo ou utilizando determinada técnica, o resultado é esse, ponto. E então, na maioria das vezes, os professores, eles lecionam, eles ensinam, eles transmitem o conhecimento como se aquela fosse a forma. Não é uma possível, mas a forma. Então, essa provocação eu gostaria que fosse discutida. E, bom, como a professora Isabel, ela notou meu comentário aqui inicialmente com relação ao triângulo, eu achei o uso da figura extraordinário. Mas, então, mais uma outra provocação. Porque a professora disse, olha, então, uma vez apontado a distância entre o ponto A e o ponto B e informado o ângulo alfa e o ângulo beta, eu tenho o ponto C. Mas a gente tem, se a gente pensar tridimensionalmente, eu teria infinitos pontos com essa mesma distância. E aí, então, inclusive, acho que vai em direção à questão da divergência dos pontos. Era isso. Eu vou dizer que tinha alguma coisa a complementar, eu percebi dessa. Mas eu achei excelente. E, inclusive, são muitos anos, a professora Isabel Lacão. Fidelidade, tá vendo? Sim. Temos aqui mais uma pergunta. Vamos fechar essa bateria e vamos passar. Mas a última, então. Por favor, guardem a de vocês para o próximo rodada. Depois fazemos uma rodada de mais 3, 4 perguntas e encerramos, tá bem? Eu sou a Susana, enfim, eu sou numa escola secundária, mas
fiz o doutoramento e gosto muito desta área, sobretudo de vocês, e agradeço vocês estarem aqui e pronto, admiro-vos bastante. E tenho um repto só para a professora Isabel, que vem confirmar realmente o cristal, porque aqueles 3 satélites do GPS, agora já é preciso um quarto. Portanto, é preciso mais um para o biquinho, para a questão do tempo. Uau! Portanto, está a ver, é preciso mesmo a pirâmide. Pronto, isto a propósito da formação de física, afinal é preciso o quarto satélite para o tempo, porque senão a posição não é correta, não é? Para nos dar a nossa localização correta. Para o professor João Amado, eu não tenho nenhuma questão, meu Deus, porque enfim, o que é que eu lhe perguntar? A não ser, ele disse vários métodos, a entrevista, depois disse imagens, ora bem, tudo depende, não é, da nossa investigação, não é? Mas também há as narrativas. Por exemplo, pronto, a minha tese, por exemplo, usou isso e eu achei também muito interessante, pronto, também não são só investigação, não é, qualitativa, usar, por exemplo, pronto, também temos as narrativas e que dão imenso trabalho. Não é? Pronto. E agora para a professora Teresa, a ver se ela entende. Eu adorei ouvi-la falar, estou apaixonada pela investigação qualitativa. E a minha pergunta era, por causa da colega a dizer como é que nós entusiasmávamos os jovens a investigar. E eu, como trabalho com jovens, eu gostava de fazer mini-projetos com os meus jovens, não é? São jovens adolescentes, trabalho com eles e queria já introduzi-los na investigação. E como é que eu poderia transmitir esse seu entusiasmo? Está a ver? Começar na escola, mobilizar, eu sei que tem que mobilizar primeiro o grupo disciplinar, os professores, e passar isto para os alunos. Como é que eu falo assim, com tanto entusiasmo e tanto interesse, como falou tão apaixonadamente pela qualitativa, não é? Meu Deus, até a sua boca secou, não é? Tão apaixonada que falou pela qualitativa. Como é que eu falo assim para os meus alunos? Pronto, era isso que eu queria ouvir de si, a professora Teresa. E obrigada. Então, vamos começar então uma rodada aqui. A professora Isabel está sugerindo que para não tomar muito tempo, não seria bom respondermos todos a todos. A professora Isabel Alarcón vai responder alguns e outras foram mais direcionadas e respondas especificamente. Depois vamos ter mais uma rodada, por favor, preparem vossas perguntas, vão pensando sobre isso. Primeiro só um comentário. Eu hesitei se deveria estar a meter-me em áreas que não eram minhas. Pensei que, sei lá, quem vai lá está, se eu vou dizer algo mais, né? Ainda tive para ir à procura dos meus colegas lá na universidade, mas depois acabei por não ir, disse, vou correr o risco. E achei muita graça porque eu percebi logo que havia aí alguma coisa que vocês iam completar. Mas eu acho que isso é que é o interessante, quer dizer, é a gente trazer os contributos das nossas áreas com aquilo que sabem, com aquilo que não sabem e aprender uns com os outros. E, portanto, a interdisciplinaridade aqui funcionou para obrigada. Eu vou direcionar a minha resposta para a professora Íria, apesar de nós sermos muito amigas e podermos conversar lá em casa, porque ela está em nossa casa, mas eu penso que é Mas não deixa uma conversa pública. sim, mas eu acho que é a pergunta que tem mais a ver talvez comigo. Não fomos nós, mesa, que demos o título à mesa redonda. E eu por acaso, que trabalho muitas questões reflexivas, do professor reflexivo, da escola reflexiva, quando olhei para o título, fiquei a pensar se o reflexivo fazia cá falta. E eu achei que não, eu achei que se fosse eu a dar o título a esta mesa, não punha reflexivo. Porque a investigação em si já é reflexiva. E portanto o reflexivo aqui para mim é redundante. Agora, quanto à outra questão que colocou, se é possível os jovens investigadores fazerem investigação entre paredes reflexiva, eu digo-lhes que eu acho que têm que
fazer e nós, supervisores, temos que os ajudar a fazer. Agora, obviamente que há níveis de reflexão. Eu não posso esperar de um jovem investigador que tenha o nível de reflexão que eu tenho, mas tenho a obrigação de criar condições para que ele vá trepando na escala da reflexão. Deixa eu comentar, eu acho que eu não devia mais. Quem deu esse título ousado de triangulação reflexiva na investigação qualitativa foi eu, e era uma provocação assim meio bastidores. Mas pronto, essa provocação de bastidores veio à tona e eu preciso dizer o que é que vinha na minha cabeça. Quando a gente pensa em triangulação, normalmente, principalmente os jovens investigadores, tem uma dimensão mecânica, técnica, de triangular dados, métodos, coisas muito específicas. E eu pensei, bem, essa triangulação é mais processual, é mais mecânico. As pessoas pensam muito, para ter triangulação então, tem que ter entrevistas, tem que ter observação. Se eu tenho várias fontes, então já está tudo triangulado e isso basta. Esta palavra, esse termo, triangulação reflexiva, veio na minha cabeça. Eu disse assim, bem, a professora da reflexibilidade certamente vai criticar alguma coisa sobre isso, ou vai modificar isso e tal. Mas a primeira coisa que me apareceu na minha cabeça é claro que a investigação precisa ser reflexiva, senão não é investigação. Mas a própria natureza da triangulação, existe uma dimensão mais mecânica, pouco reflexiva, por assim dizer, entre aspas, e era nesse ponto. E é por isso que uma das perguntas da lista. Uma das perguntas eu agora estava bem exatamente. Será que existe? O que seria triangulação reflexiva? Será que existe isso realmente de triangulação reflexiva? Era porque eu estava naquele momento pensando na triangulação enquanto processo mecânico e de triangulação de diferentes dados e tal, e outras que eram mais complexos, tem a ver com questões mais intrincadas de reflexões e suas consequências. Era mais isso, era quase uma defesa, né? Sobre isso. Eu espero ter aberto, quem sabe um dia possamos definir algo chamado triangulação reflexiva. Não é preciso. As próximas perguntas, por favor. Eu não consegui perceber aqui o nosso amigo, não sei se calhar passamos sem dar a resposta à sua questão, mas eu não consegui perceber a questão. É porque se coloca como se fosse possível a análise quantitativa e a qualitativa, uma independente da outra. E a triangulação vem como sendo a junção das duas. Do meu ponto de vista, não há uma sem a outra. Uma pode ter um enfoque maior, né? Mais quantitativo ou mais qualitativo. Mas não há quantidade sem qualidade e nem qualidade sem quantidade. Eu penso que tudo depende, de facto, do projeto de investigação que tenhamos, não é? Portanto, se de facto fizermos o nosso projeto no sentido de irmos à procura, e há pouco eu referi isso, se você estuda um caso, você não pode fazer a investigação quantitativa desse caso da mesma maneira que faz quando quer generalizar, e portanto não pode ater-se a um caso, mas a uma multiplicidade de casos. Portanto, e aí acho que não há hipótese de podermos combinar e aceitar as duas coisas. Não é? Portanto, quando estuda um caso e recorre à investigação quantitativa, numérica, eu aqui nem chamaria ao paradigma hipotético-auditivo, chamaria à investigação quantitativa, de facto, digamos, como apoio, como recurso àquilo que eu quero fazer posteriormente, quero fazer de facto uma investigação aprofundada desse caso, onde o qualitativo é predominante, porque eu já à partida sei que não vou generalizar, não é? Agora, se eu não tiver há investigações que têm sido feitas, conhecem-se várias investigações que fazem um estudo quantitativo, hipotético auditativo de um determinado problema. E depois de o terem feito com todo o trabalho de análise quantitativa possível, com todos os
requisitos da estatística, vão de alguma forma centrar-se no mesmo problema, mas num recorte muito pequenino, ou em algum recorte, às vezes até em algum recorte pequenino. E portanto aqui, de facto, é possível combinarmos os dois paradigmas, mas tendo em conta que a análise é completamente diferente. Em alguns aspectos eu não posso generalizar, noutros aspectos eu posso generalizar. Eu julgo, só que uma coisa que tenho dito também às vezes é assim, de qualquer forma, as pessoas para justificarem estas posições, sobretudo esta última, hipotético objetivo e estudo de caso, portanto, provavelmente fenomenológico ou interpretativo, mas poderá ser até noutro paradigma qualitativo, para justificarem isso, muitas vezes invocam uma forma que é, aliás, uma filosofia também, não, que é o pragmatismo. Eu penso que talvez seja muito limitador ir realmente, e depois porque muitas vezes a própria palavra pragmatismo não se interpreta como de facto um recurso a uma filosofia que também se chama pragmatismo, não é? Mas há um pragmatismo assim, uma coisa prática, uma coisa imediata, uma coisa mais, digamos, fácil de fazer, ou melhor, aqui neste caso, mais fácil de justificar. E quando tem outras possibilidades de o fazer, recorrendo mesmo à filosofia pragmática, ou recorrendo, por exemplo, ao paradigma da complexidade. E aqui, pois é, outros problemas. Será que uma pessoa pode fazer investigação, é tão competente para fazer investigação num paradigma, na base de um paradigma hipotético-dedutivo, como é para fazer num paradigma? E aí vem a necessidade, por exemplo, de trabalhar em equipa. E as teses, muitas vezes, são trabalho que tem que ser sempre feito, normalmente são teses individuais. Mas aquilo que é verdadeiramente a investigação é aquilo que hoje se faz nos laboratórios da interdisciplinaridade. E aqui, para entendermos isso, realmente o paradigma da complexidade do Edgar Morin, dele, não é? Mas, portanto, que tem sido um dos grandes investigadores, é realmente um recurso fantástico para a fundamentação dessas investigações. Bueno, ¿cómo motivar? ¿Cómo motivar? Pues yo voy a contar cómo me motivé un poco yo. Como soy socióloga, siempre he tenido que hacer muchos cuestionarios. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que me pasaba es que estaba haciéndole los cuestionarios a la gente y yo veía que la gente, aparte de eso, quería contarme más. Y yo veía que aquello muy inhumano, porque realmente lo que querían era escucharlo, sobre todo he estado mucho con la gente mayor y realmente veía un potencial y dices que los datos que están aquí no reflejan los datos que realmente yo estoy cogiendo y estoy aquí 1100, pero realmente hay mucho más, ¿no? Y eso ya me hizo un poquito darme cuenta de, pues eso de, hay que ver otros medios de recoger esa sensibilidad. Pero a la sociología parece que nos meten las estadísticas y como no es estadísticas, tal, ¿no? Entonces, por un lado eso, el buscar, el tener la iniciativa, creo que hace mucho. Luego, por otro lado, tener un control de todas las técnicas, tanto lo cual como lo cuanti te da muchísima seguridad. Entonces, quieras o no, también te ayuda. O sea, te da seguridad y esa seguridad la transmiten y sabes que lo que vas a obtener posiblemente sea bueno, porque ya sabes que lo que quieres buscar de la gente. Luego, por otro lado, creo que también, y aquí ya hablamos con la capacidad de sorprender. Yo me sorprendo cuando investigo porque cuando me pongo a investigar digo cuáles son mis sesgos y me autoanalizo y veo qué es lo que pienso y para tener presente cómo puedo influir en la investigación o no. Y cuando te das cuenta de tus ideas y encuentras otra, es lo que te apasiona y es lo que dices, yo quiero más, yo quiero esa historia, porque las generalidades ya lo tengo, además en el abandono educativo, cuando lo que estudié esta última investigación, teníamos millones de datos, pero no teníamos las historias verdaderas. Y encontrarlas y el leer todo eso, dices, oye, te sorprendes a ti mismo porque cuestionas lo que tú inicialmente pensaste.